Gente, vão se dispondo aí do jeito que vocês acharem melhor. Então, primeiro eu queria agradecer, né, a presença de todos aqui nessa noite, é, dessa exposição, que eu estou muito feliz, né, desses dois queridos amigos aqui do meu lado. Então, dar as boas-vindas para quem ainda não tinha vindo, para quem veio novamente, que bom, bom vê-los de novo. E espero que depois da nossa fala também vocês possam ver melhor. A gente pode tirar as coisas do centro e ver um pouquinho melhor a exposição. Então, agradecer também o Michel e a Débora, né, por topar fazer essa exposição aqui nesse novo espaço, né? E aí eu acho que a ideia é uma conversa, então a gente pode ir conversando e vocês também interagindo de maneira que fique mais horizontal possível. Bom, boa noite. Então, sigo agradecendo também a presença de vocês. Muito legal, né? As pessoas se disporem a. Tá gravando? Tá. Vocês se disporem a vir e trocar e conversar. Para a gente é importante dar esse tempo, né, da exposição montada, e a gente também já distante das conversas que tivemos, né, na pré-montagem, né, na definição das obras. Porque aí agora a gente então tem um pouco, as coisas podem responder para a gente de um jeito novo, né? Então acho que a conversa, em algum momento, o Jean queria marcar a conversa logo meio na sequência, assim, e eu propus a gente dar um tempo, porque até para ver fichas que poderiam cair para a gente mesmo, né? De visitar de novo, o que as pessoas teriam dito, né? Individualmente para cada um de nós, nos retornos, para a gente ir elaborando e poder ter uma conversa mais, enfim, mais completa, né? Bom, esse processo foi assim muito orgânico, porque a princípio eu ia escrever o texto, né? Os dois são grandes amigos e muito amigos entre si. Ahn, então eu topei escrever o texto, assim, já acompanho mais o trabalho do Michel há um tempo, porque foi já não é mais, né? Meu aluno, né? Mas foi. Para sempre, Alô. Não, para sempre não é. Não. Com Os grandes alunos não, mestres, a gente viram nunca se livra, colegas, né? viram logo colegas. E só que aí nas primeiras visitas, virou uma coisa assim, de olhar muito a produção, né? E eu não falava, e o que você vai mostrar? E aí começou a ter uma coisa assim de querer me ouvir em relação a essa escolha. Eu falei, bom, então se é assim, se eu vou começar a escolher, então meu papel vai ser outro, né? E aí curti essa ideia porque eu gosto de pensar montagem também, né? Eu sou artista plástica também, né? E sou mais do espaço. Então, um monte de questões que para eles assim é super super presente da pintura, assim, me escapa, né? Eu sou mais de pensar o percurso, pontos de vista, sabe? Então, achei que ia ser produtivo o meu lugar, assim, fazendo uma leitura, claro, assim, conceitual do trabalho, mas não entrando no mérito técnico, assim, e referências também do universo da pintura, mas fazer que as duas obras pudessem compor um novo lugar, né? Aí vocês vão ver, assim, como eu organizei as minhas ideias, assim, para depois trazer as obras, assim, para o público aqui. Que não era necessariamente uma equiparação de semelhanças, mas partiu muito de uma coisa de opostos. E mais ou menos isso. A gente vai. Vamos ver. Agora o Michel fala um pouquinho, vamos ver como é que a bola volta. Mas a ideia é que todo mundo possa falar um pouco também, tá? Porque acho que a maioria aqui é artista, né? Então, todo mundo tem o que dizer. Obrigado. Gostaria de agradecer a presença de todos, em especial a Cedro, que abrindo me convidou para ser o primeiro artista depois do Jean, né? Que é o dono da Cedro, a inaugurar o espaço. Eu acho assim que como artista ter espaços para ser visto, ouvido, presenciado é muito importante. Acho que é uma forma da gente expandir o próprio ser, né? E significar. Eu como homem queer, cis,
Enfim, nesse mundo que é tão caótico assim, eu reflito o meu pintar um pouco também como um acesso de alcançar o outro, assim. Antes eu cozinhava e tinha uma coisa do sacrifício de estar o tempo todo dando, 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 e eu nunca me satisfazia nessa doação. E aí eu consegui, através da pintura, que é bem romântico, e bem coisa de ateliê, alcançar um lugar de me auto-banquetear. Então, eu acessei um lugar assim que o mundo não precisa mais me dar. Isso é um poder como artista mesmo. E uma das coisas mais legais do encontro com a Débora e com o Jean foi essa possibilidade de ter interlocução, de ter quem me escutasse, quem me visse, quem me revelasse também coisas que eu não vejo de mim mesmo, e o quanto eu me reflito nessas relações. E uma das coisas que eu gostei muito no texto, Débora, foi a sua sensibilidade de trazer esses elementos das conversas que a gente tinha, assim, que supera até o aspecto formal de produção de arte e entra num lugar mais íntimo de produção de comunidade. Como que você vê, por exemplo, nessas relações de arte-comunidade, uma extensão de produção de sentido de existência, assim, de continuar, não sei, revelando possibilidades de prazer, de paz, de contentamento, de satisfação. Bom, eu acho que a comunidade é o que possibilita que a gente tenha um lugar, né? Assim, o trabalho da gente vai se transformando numa coisa na medida que a comunidade o reconhece como parte, né? Então, eu gosto de poder propiciar isso para as pessoas, porque eu sei o quanto é fundamental para mim. Então, assim, eu tenho a tendência de desmistificar, assim, acho que muitas pessoas que estão aqui também têm essa coisa de desmistificar esse fazer, no sentido de que é muito mais. Tem lugar para todo mundo, assim, sabe? Não tem que ter essa aura, assim, de, ai, cheguei num lugar e aí, porque uma grande conquista, um grande desafio. É uma construção coletiva, assim. Você tem o seu trabalho, mas é isso, né? A gente vai tecendo, né? Outras pessoas que querem saber, você está fazendo tal, o trabalho do Michel, como é que é o trabalho do Michel? Tem essa costura que a gente faz entre a gente e que você começa a sentir que ou ecos dessa costura, né, interpessoal também, né? Aí o trabalho começa a responder nesse eco que a gente nem tem muita consciência, mas vai ficando mais com mais responsabilidades assim frente aos outros, né? Na medida que você vai mostrando e falando com colegas, é uma coisa assim, é disso que você estava falando. Talvez o texto eu tenha querido trazer um pouco dessa conversa de ateliê, porque eu acredito nisso, porque eu acho que a gente faz o trabalho da gente muito assim, nessa troca entre nós mesmos, assim, e vai ficando. E as coisas vai ficando, e vai passando. Acho que é meio por aí. Acho que é importante destacar que essa exposição nasceu de um elo de amizade, assim, né? Tanto meu com o Michel, quanto também com a Débora, que me apresentou também. Então, acho que a gente já tinha, na verdade, pensado no final, acho que de 2023, quando a gente estava na casa do Michel, falou, vamos pensar uma exposição, mas aí a ideia, né, ficou adormecida por um tempo, e eu acho que é importante destacar a nossa viagem para Minas Gerais, que eu acho que essa exposição nasceu lá, assim. A gente passou uma semana juntos, a gente foi para o UFMG, fomos para Inhotim, visitamos uma jazida de óxido de ferro, e aí a gente, no meio de tudo isso, a gente pensou, vamos fazer uma exposição? E não necessariamente que refletisse a vivência lá, mas que refletisse também um pouco da nossa produção dos últimos anos, assim, eu acho que... E eu acho que o mais interessante também pensar quando... eu que já fiz algumas exposições e outras pessoas curaram o meu trabalho,
é pensar que eu gosto de dar uma liberdade, assim, pro curador pensar o que ele quiser, assim, né? E também escolher o que ele acha que faça sentido pro trabalho, assim. Como, por exemplo, as pinturinhas brancas que eu não tinha nunca pensado em expor elas, e você olha e fala, vamos expor elas. Então, acho que essa delicadeza que a Débora fez e pensar o espaço, eu acho que essa exposição ela é muito espacial, assim, no sentido de entender, porque ela é um apartamento, ela não é um espaço tradicional da arte no sentido, assim, de uma galeria ou de um museu ou ela é um espaço diferente, tirando a relação de uma parede branca, de resto eu acho que ela tem uma intimidade, ela tem uma aproximação diferente com o público, né? Então acho que eu queria que a Débora falasse um pouquinho de como foi esse processo, assim, de pensar o espaço e também essas relações com o trabalho, assim, que se deram por oposição, né? Então, assim, não é um espaço institucional, assim, mas, por outro lado, eu sentia que de vocês dois uma necessidade de mostrar o trabalho do jeito mais, como é que eu posso dizer, com mais, não é uma aura, mas um status, assim, que vocês não tinham, a gente não conseguia ver no ateliê. Então, por mais alternativo que seja o espaço, né, a questão de ser um apartamento, um ambiente, um prédio residencial, eu quis respeitar isso, assim, não podia ser um percurso também, assim, super disruptivo, não. Tinha que possibilitar que o trabalho tivesse uma certa formalidade, sabe? Que eu acho que vocês estavam demandando que o trabalho fosse visto com a formalidade que às vezes que o ateliê não permitia. Então, então para mim foi muito legal poder fazer assim uma medida muito que não é o jeito como eu penso o espaço normalmente como quando eu trabalho meu, né? Então eu estava ali com um registro de exposições, com essa vivência que a gente tem, né, de tantos anos visitando espaços tal e pensando nisso, pensando em dar para cada um de vocês as vistas que os trabalhos precisavam, assim, sabe, ter um ritmo, era um pouco isso, assim, não fazer uma separação pura e simples, assim, acho que tem idas e voltas, mas essas visadas assim possíveis de pontos de vista que a gente como público possa ter um contato com cada uma das pinturas de um jeito meio sem, né, que o resto fique nessa visão meio periférica assim, que a gente consiga concentrar. Foi meio um pouco por aí. Agora as pinturinhas brancas foi muito legal que você deixou, porque eu não sou do tipo que ia ficar também falando, não, tem que. Mas eu falo assim, nossa. Ele falou, não, você acha? Você falou assim, nossa, eu acho, né? Ficava assim, eu acho, isso é bem legal. Assim, então ficava. É bom, né? Ter um outro olhar. Assim, curador é meio esse papel, né? Para a gente poder se distanciar do que a gente acha do próprio trabalho, né? Que nem sempre é a coisa mais. Nem sempre o pensamento mais interessante vem de nós mesmos em relação ao que a gente faz, né? Essa é a graça. Então foi isso, assim. Para mim, elas são meio chave, né? Porque a paisagem, né, tem uma coisa orgânica, assim, que aí comunica com as imagens do Michel, né? Então, e na parede a paisagem se revela mais do que quando ela estava encostadinha, assim. Sim, elas estavam literalmente no chão, né? Assim, porque não tinha uma prática. Acho que é importante, talvez algumas pessoas que estão aqui não saibam. O Michel tem uma prática que se chama pintura livre ao ar livre, e começou no Minhocão, e eu fui muitas vezes no Minhocão, e quando no Minhocão eu me dei como desafio, às vezes eu gosto de colocar no meu trabalho desafios, assim. E aí no Minhocão eu só pintei em vermelho, assim, então eu só levei um tubo de tinta e um pincel, eu tinha que resolver aquela pintura com aquilo que eu tinha ali. Até porque, né, tinha essa coisa de estar num lugar que não é o ateliê, que não é confortável, que não é a luz, que não é. Enfim, vamos. E um detalhe importante que o Pintura Livre ao Ar Livre começou
de quinta-feira à noite no Minhocão. Então é uma luz branca, fria, ambiente super hostil, assim, mas é um dos mais protegidos, entre aspas, a se pintar no ambiente urbano de São Paulo, que tem uma proteção, né, de acesso e coisa. Então, e também tinha um limite de tempo que me salvava, assim, que é no máximo 2 horas e meia tem que resolver a pintura. Então tinha muito essa questão do Olaprima em condições severas, né, de produção, assim. Sem luz. Sem, Precisava resolver, né? Assim, de algum jeito. como se vê as coisas, né? E essa foi quando o Michel fez uma mudança das quintas para os domingos, De manhã. às 9, 10 horas da manhã, que era uma outra relação No Parque da Luz. com a atmosfera, né? Assim, com o entorno. Então, e eu, enfim, todas as vezes que a gente pintou, eu fiz a maior parte pinturas de vista, pinturas de paisagem. E nem tinha muito relação com a minha própria pesquisa, assim, tirando eu usar esse desafio de usar uma cor só, não. Então, quando a Débora escolhe, e aí era uma pintura que tinha toda a relação com o Michel, eu falei, meu, por que não? Ainda eu insisti, eu falei, será? Acho que eu perguntei umas 2 vezes, assim, mas aí ela falou, não, acho que esse diálogo, ele aparece e é mais forte, talvez, do que a gente imaginava, né, assim, até da nossa relação como amigos e pintores, mas que os trabalhos, porque a gente estava pintando um do lado do outro, né, então não tem como não contagiar o que você está olhando e o que você está pintando, como você está resolvendo a pintura em si, né, e a gente ficava conversando também, e a gente às vezes eu perguntava, assim, acho que é melhor a gente parar de conversar, porque a gente precisa agora, tipo, dar uma acelerada, né? Viu o horário, pensar, mas eu acho que essa prática de se colocar num lugar que é diferente do ateliê, o pintor, pelo menos na minha opinião, acho que é muito proveitosa, assim, e pode ser te dar caminhos que você traz de novo para o ateliê que talvez você não tivesse tido se você não tivesse essa experiência. Verdade. Um ponto também que eu gostaria de comentar desse encontro na exposição, quando o Jean me convidou a expor com ele, eu não tive dúvida que eu iria fazer, porque eu já o coleciono. Eu tenho algumas obras dele, assim, que desde que a gente se encontrou, através de aniversários, de trocas, de atividades, as obras vieram acontecendo. E eu tenho, assim como um totem de existência, de ter muitas coisas não humanas que me circundam como família. E obras de arte em especial, e discos da Madonna, e coisas, são coisas que me dão um conforto assim de casa. E aí, quando veio esse convite, eu já sabia que ia dar match, ia dar certo, porque eu já me reflito no trabalho, eu já me vejo nessas possibilidades de lugares, nesses acessos. Então, eu fiquei. A minha pergunta vem agora, que é um pouco nisso, assim, também, sobre esse espaço, sobre espaço íntimo. Como você disse, abriu o espaço da sua casa e também, principalmente, do seu ateliê. Então, a produção, a criação que você está tendo agora é distinta de um artista, né? Pensando assim, como um gestor de espaço. E tem um ponto que é a exposição acaba. Então, o que é trabalho seu pode continuar com você ou não, mas os meus provavelmente vão embora todos, assim, para coleções, para o meu próprio ateliê. Como é lidar também com essa presença que o Cedro abre hoje 2 vezes por semana, né? Mas todos os dias você está aqui, convivendo, atravessando, vendo, interagindo, as obras te contando coisa. Como você vê essa relação no dia a dia e não sei se te causa alguma ansiedade de futuro ou... Eu acho que eu tenho um privilégio, né, de estar convivendo com esses trabalhos aqui diariamente, né, e olhar para eles e poder, como o Michel, ele me perguntou esses tempos e ele falou assim, o que que elas estão te contando, assim, eu achei tão sagaz dele ter essa, e aí eu falei, nossa, sabe que a que mais conversa comigo é a da cozinha, da copa ali, que originalmente nós não iríamos ocupar a copa. E aí, Débora, numa sugestão, falou: não, mas acho que como uma coisa. Já que a gente invadiu a sala, por que que a gente não pode ir para a cozinha, para a copa, né? Então, eu acho que quando eu tomo café, eu acabo às vezes abrindo essa cortina toda, até por causa da entrada de luz,
E às vezes é a que eu mais olho, então é a que eu mais paro ali, quando eu tô tomando café e olhando para ela, assim. E eu acho que o teu trabalho, ele tem uma magia muito forte de nos levar também para um outro lugar, assim. Acho que toda boa pintura, ela tem isso de ela é óleo sobre tela, ela é a matéria-prima ali, se a gente quiser avaliar ela materialmente, mas ela é um vetor de levar a gente para um outro lugar, assim. E aí leiam como vocês, que eu acho que vocês estão aqui também, vocês podem fruir esses trabalhos melhor do que eu estou falando a partir da minha perspectiva, né? A partir do meu olhar, assim, mas eu acredito que sempre é um lugar de acessar outras coisas, assim. E é interessante pensar que casas são essas, né? Que chamas são essas no teu trabalho. Acho que quando você dá um nome, né, de uma série, e essa série tem um peso, assim, poético e filosófico também, acho que isso é interessante de se avaliar, assim. E aí eu ficava pensando assim, é, se não somos nós também, né? Essas casas em chamas, né? Se não somos... Nosso corpo é chama, né? A gente tá sobre o sol que é chama pura, né? Então, pensar nessas relações de experiência mesmo com os trabalhos de arte, que eu acho que é o que a gente está mais interessado aqui, né? As pessoas que vieram aqui, nós falando sobre arte, eu acho que esse é o nosso trabalho, assim. Tenho aqui. Não, é porque uma coisa que eu não cheguei no texto, e eu achei que em algum momento ia chegar também aqui, mas acho que a gente já não falou disso publicamente, sobre a questão das datas, né? O nome do espaço e a questão das datas, que é uma coisa importante para você, né? Acho que seria legal falar. Sabe que hoje, de manhã, quando eu estava tomando meu café, eu estava pensando assim que essa pergunta viria de alguma maneira, seja sua ou de alguém, né? Eu tenho uma formação em numerologia, né? Então, para além de eu sou cabalista, eu gosto desse outro lugar, assim. E aí, pensando na minha resposta para essa pergunta que eu, de alguma maneira, eu acessei e eu acho que ela viria, pensar de uma espécie de mapa, assim, que as datas vão se desdobrando e elas vão contando algumas histórias, assim. E não tem necessariamente uma definição prévia, mas eu sempre gostei. Eu nasci em 4/4. Então eu sou obcecado por números iguais, horas iguais. As casas que eu moro, eu preciso sacar, se ver se eu gosto do número do prédio, da casa. Então eu sempre tive isso comigo, assim, desde 15 anos de idade, assim, que foi quando eu falei, poxa, acho que os números me pegam de algum jeito, assim. E aí quando eu estudei numerologia pitagórica, né? E aí o cedro abrir sempre em datas duplas ou ter uma ação em datas duplas é também pensar num calendário, assim, talvez vai ter alguma coisa lá. Assim, não hoje, mas amanhã. Tipo, vamos supor, agosto vai ter, setembro vai ter, outubro vai ter. Então, assim, sempre essas datas como uma forma de marcar, assim. E aí pode ser que caia num domingo, pode ser que caia numa segunda-feira, hoje caiu numa terça. Então, acho que a ideia das datas duplas são isso, assim, é pensar numa coisa fácil de marcar, então eu não vou pensar mais em relação a aberturas de exposição, as exposições ou as conversas, ou, enfim, os desdobramentos que as exposições possam acontecer, ou das ações, porque também não é um espaço só de exposição, é um espaço que vai, né, tenta no futuro abraçar outras experimentações, outras formas de a gente entender o que é arte contemporânea. E é isso. E o nome Cedro, acho que você me perguntou também. Eu sou do interior de Santa Catarina, de uma cidade que se chama Mafra, divisa com Rio Negro, na verdade, bem na divisa Paraná com Santa Catarina. E eu fui criado até os 13 anos, 12, 13 anos, numa localidade, numa colônia, assim, que se chama Rio do Cedro. Não sei se vocês sabem, mas, enfim, o Brasil, ele, né, foi colonizado e toda essa história, e aí era uma região com muito cedro, muita árvore cedro. E aí por isso deu-se o nome da localidade ali onde tinha. E aí eu pensei, quando, enfim, a gente estava em BH, e pensando que nome a gente... Porque, voltando na história, nasceu muito recente, eu não tinha essa ideia de ter um espaço, e isso foi uma coisa muito orgânica que foi acontecendo.
E aí, quando eu me deparei, eu pensei, talvez possa ser cedro. Eu voltar de novo num lugar onde eu saí, tipo, lá quando eu tinha 12 anos, assim. E aí, claro, eu botei 2 Os pra ser uma palavra inventada, assim, não... E que também é um 8, né? Assim, então, pensar nessas formas de... E que dá 6 a numerologia, e aí, por isso, 6 do 6. E aí, eu comecei a pirar nisso, e aí, isso eu poderia falar durante horas, assim, mas eu acho que o importante de destacar é isso, assim, é eu, de alguma maneira, acessar essa memória que eu tinha lá de infância, assim, e aí esse nome... E é um nome também que faz uma relação com a árvore, né? A árvore de cedro, que é uma madeira que muitos artistas usam para o chassi. Então aí comecei, eu falei, não, é isso, assim. E ficou assim desse jeito. Gostaria de aproveitar e agradecer publicamente a Vírgula Ovo por ter cedido as cadeiras incríveis e também ao Otávio e a Sala Curva por ter cedido os banquinhos que estão todos. E é um prazer ter parcerias assim que suportam o nosso fazer. É bom mesmo, obrigado. Um prazer. A gente pode abrir para perguntas, talvez? Vamos? Acho que sim. Quem é o primeiro? Comentários, não sei. Uma opinião. Eu quero então fazer Você faz uma pergunta, porque ela tem um gancho justamente com esse último assunto aí, do Cedro como espaço independente de arte, né? Como você disse, não só de exposição, mas de ações e outras e conversas como essa aqui e tal. E eu acho o projeto muito legal. E assim, desde que o Michel me contou que vocês estavam com essa ideia, tá, fiquei super entusiasmado com isso. E agora a Débora, no começo da fala dela, chamou atenção para um aspecto que eu achei também muito interessante, que é o fato de vocês ah, estarem inaugurando um espaço independente, mas que tem essa, vamos dizer, tem uma formalidade, essa palavra é boa, né? Do campo da arte. E, e que está muito bem feito, né? Vocês estão realmente de parabéns, está tudo muito bem feito. Mas eu queria que vocês comentassem um pouco mais, assim, o que mais que você pensa para esse espaço, o que vocês pensam, ou o que porque no primeiro momento era a intenção de fazer. Agora vocês já estão aqui com a experiência do feito realizado, né? O que essa realização informa e projeta? Nossa, então vamos também pensar nisso, fazer aquilo. O que vem aí para o Cedro? Olha, eu acho que de começo era também a gente, de alguma maneira, se inserir num circuito, assim. Acho que faz 3 anos que eu moro, eu sou de Santa Catarina, né? E moro em São Paulo. Vim para estudar pintura com o Paulo Pasta, agora estou no mestrado na USP. Então, entender também como era expor aqui. Que mecanismos existem e que mecanismos eu como artista, Michel como artista, Débora poderíamos nos promover também enquanto artista, não depender também só de um sistema que tem uma máquina e ela fica girando ali. O quão eu posso ser também uma peça dessa máquina, ou uma engrenagem desse sistema, né? Então, eu acho que o Cedro meio que nasce desse lugar, e claro, assim, eu jamais chamaria um artista lá, assim, de longe. A gente primeiro precisa olhar quem está ao nosso redor, né? Eu acho que o Cedro ele sempre vai priorizar essa, porque o Cedro acho que é muito mais do que só as minhas ideias ou os meus amigos que compartilham comigo as opiniões, as críticas, as sugestões, mas é também esse lugar de a gente entender para onde a gente está indo, assim, e o que isso vai virar no futuro, assim. Mas eu acho que a gente está aqui e está fazendo. Eu acho que para a gente entender a melhor maneira a fazer, né? Assim, acho que o inimigo do feito pode ser o perfeito, mas aí, às vezes o perfeito pode nunca sair. Então a gente vai fazendo e pode ir melhorando no processo e entendendo o que é esse lugar. Mas vai receber propostas? Ou você já desenhou algumas coisas? A gente... Boa. Eu acho que tem algumas coisas já desenhadas, principalmente para esse ano, assim, e para o início do ano que vem, mas eu acho que sim, é um espaço aberto, assim, para todos. Nesse primeiro momento, eu acho que ele vai ficar mais circundado nas pessoas que
E de um projeto também, assim, que tá na minha cabeça ainda de pessoas, de artistas, de propostas que já estão ao meu redor, assim, para que isso, mas isso nada impede de as pessoas entrarem em contato. Fiquei muito feliz com a tua mensagem, quando você já pensando assim, e aí, vamos fazer uma próxima? Eu acho que o espírito é um pouco esse também, assim, de eu e Michel falando, daqui 1 ano, como vamos fazer, né? Não, que falou, para celebrar 1 ano de Cedro, tem que ter o 6 do 6, 2, né? Como Madonna teve Confessions 2, teremos o... Não precisa esperar 20 anos. E Pode ser só aí ele começou, vamos convidar não sei quem, não sei quem. Aí eu falei, não, a gente começou a gente. Pode ser a Débora com certeza, mas assim, é nóis. É, Volta. E eu penso também, assim, um pouco nesse ambiente que é tão familiar, de certa forma, dessa liberdade de poder se sentir em casa, assim, entender que a obra que a gente produziu no ateliê, aqui, ela se encaixa também como uma possibilidade de existir no mundo e para onde for vai existir. E como a gente vai criando esses espaços, assim, que possibilita não só a gente se mostrar, mas pessoas também acessarem o que está oculto, né? Porque enquanto não vai para o mundo é um mistério, mantém muito mistério o trabalho. Mas assim, a possibilidade do encontro, do fazer, só da possibilidade do que vem depois, assim, mesmo que não se saiba, mas que vai ter algo que vai ter que ser feito para que o cedro continue crescendo, como um jardim, né? E é uma árvore. No final, o nome fala isso. Se não regar, vai morrer, né? Assim, tipo, o que eu quero desse cedro? Primeiro vai ser a dedicação e o cuidado para brotar, para prosperar, para crescer. Em algum momento vai vir sombra, né? Seja do que for. E que sombra é essa também? Então, acho que como projeto, a ideia do fazer além do projeto é mais importante, que eu acho que é onde a grande pintura acontece. Ela não tem muito plano. Ela tem mais um sentido de ter que sair do nosso corpo humano, assim, ter que voltar para o mundo, voltar a ser natureza. Mesmo que, como ser humano, eu tenho que atravessar por essa natureza para significar, a coisa volta a ser o que é em si, assim, e vive por si. Sim, lindo. Eu tenho uma pergunta, pode ser isso? Claro. Tá certo. Bom, parabéns pela exposição de vocês, pra Débora também. Hoje eu tava falando, vou lá ver o bate-papo de vocês, Débora. Ela falou, mas é pintura, hein, Wagner? Eu falei, eu sei, eu gosto de pintura também, né, porque... Mas eu falei, quero ver o que você fez de curadoria, porque eu acompanho o trabalho da Débora há muitos anos, e é uma coisa no espaço, né, assim... Falei, quero lá ver. E também quero conhecer o espaço, né? Acho muito bacana essas experiências, né? Que nem que você está começando a implementar agora aqui. Como funcionam essas dinâmicas dos pequenos espaços fora das galerias, dos museus. Como é que funciona a conversa. Tudo isso. E as pinturas também me interessavam também. Claro, óbvio, então, me conhecer vocês, não conhecia, né? E aí, eu queria só, tipo, chamar a atenção das esculturas, que vocês falaram um pouco, assim, eu vim ver pintura, mas aí tinha escultura também, muito bacana, né? 2 esculturinhas são suas, né? São Muito minhas. interessantes, assim, aí como é que elas entraram nessa exposição e como é que elas estão aqui olhando para os trabalhos, inclusive esse móvel ele fica muito ocular ali, né? Porque parece uns olhinhos ali, com aquelas duplinhas de pinturas brancas, tá muito perfeitinho essa montagem também, né? E é muito bacana ver o que dá para fazer numa sala, né? De um apartamento. Então, assim, é muito prazeroso estar aqui vendo isso. E então, se pudesse falar um pouco das esculturas, e a Débora também, porque você deve ter tido teu dedo, já que você escolheu a pinturinha, talvez tenha falado, essa escultura entra, não sei, como é que foi isso? Mike. Porque tinham algumas, né? Tinha um conjunto. E aí, como mostrar esse conjunto era o quê? Uma base, uma mesa, sabe? A questão era essa. Um pouco... Se vai mostrar um conjunto, não conseguia pensar numa coisa distribuída, assim. Eu pensava numa coisa reunida. E aí, depois, essa peça, para mim, começou a fazer sentido ir ali para aquela bancada. Porque
Porque essa série dos trabalhos do Michel tem esse título, né? Flores para Casas em Chama. A gente já está num espaço doméstico e aquela peça chama Pássaro, mas tem um quê de... É bem um objeto, assim, que poderia ficar como um vaso de flor, uma coisa assim, sabe? Podia ficar num lugar intermediário entre mostra e objeto né, assim, não tão visível, né? Mas depois Michel achou que não, tem que ter uma base assim e tal, aí ficou. Então a gente achou que o melhor lugar, porque tinha uma coisa de chegar de lá e não ver, né? A sala vazia. A gente tá vendo objeto povoado aqui, as É. cadeirinhas e tal, né? Aí teve essas discussões sobre altura, assim, a gente pensou algum mobiliário, porque o Michel faz uns móveis que eu adoro, né? Então eu queria eu queria um móvelzinho eu queria que aquilo ali estivesse em cima de um móvelzinho que ele faz. Mas aí depois achou que não sei o quê, porque não, aí tá, trouxe a base, ficou, né, a base. Tem umas coisas assim. E a é, é, então, ele ficou nessa coisa também da discussão da escultura, tradição da escultura com o Brancusi, né, da base ser parte da peça, então vai. Aí essas coisas de falar assim, né, aí é contigo, né, também a gente tem um debate assim, fica, não, né, se a pessoa está falando que esse é o trabalho, então é o trabalho, né. Aquela ali também foi uma coisa meio conjunta, né, que eu queria colocar um mobile, mas foi difícil achar o lugar. Aí isso foi uma coisa que foram os dois, né? E uma terceira pessoa que estava aqui também. E eu ficava assim, eu não sei, mas você achou? Depois eu gosto daquela sombra ali. Eu gosto da sombra que ela faz, assim. Fica girando. Ele fica girando. Mas uma coisa que eu sabia dessa obra é que ela é de ficar em corredores, assim, que ela é uma obra de movimento. E aí, por exemplo, ela tá aqui, poderia ficar lindo visualmente pelas sombras que criaria, relação com o canto, mas ao mesmo tempo eu acho que perderia a volta que ela tem em si. E aí a questão de pôr os objetos, né, assim, entre dois pintores e coisa. Para mim era a chance, assim, ou mostra. E eu acho que tem uma ansiedade como artista que a gente produz e não sei, para mim é tudo minhas criações como entidade viva, assim. Eu quero que o mundo veja e receba e responda, interaja e queira também. É uma alegria quando vem alguém assim e vê a obra e leva para casa. E eu sempre piro o que faz uma pessoa querer ter um pedaço tão íntimo de mim junto, assim. E aí, a possibilidade de mostrar é a possibilidade de dar um lar além de mim e de como se fosse eu vivendo num outro lugar que eu não tenha consciência, eu aqui, mas tenho um testemunho de, sei lá, eu vejo muitos colegas que nas coleções ficam assim, esse é o Jean, esse é a Débora, esse é o Daniel, esse é o Alexandre, esse é o Michel, esse... Então, é uma forma de invocação e de continuar vivo, né? Porque no final, assim, eu como artista, uma das grandes coisas que eu batalho na vida é conviver em luto, assim, de toda a situação que tem. E é como eu posso me expressar para querer não superar esse luto, mas estar mais de boa com ele. Aí eu consegui pela pintura, mas o objeto é muito mágico fazer. Assim, a transformação material. E também, eu acho que é mais difícil fazer uma escultura, por exemplo, ali é concreto, com casca de ovo, com ferro. Então tem uma noção de cozinha que na pintura, de certa forma, tecnicamente, eu já alcancei, assim. Pega a minha pintura, arranha, não desfaz. Mas muitas das minhas esculturas ainda têm um estado de estar se desfazendo. E aí que, ao mesmo tempo, isso reflete na pintura plasticamente, se desfazendo, mas que está muito mais seguro do que o objeto. Então, eu gosto também dessa possibilidade, assim, da passagem mesmo, e do instável, do fazer por... Mas eu queria...
Posso falar uma coisa? É porque essa pergunta também foi boa, porque foi uma das primeiras coisas que... primeiro eu fui no ateliê do Michel, depois eu vim conversar com o Jean, né? E lá no ateliê do Michel tinha muitos ovos, né? Assim, tinha um negócio assim super bonito com os ovos vazios, assim, um monte de ovo vazio, porque também, assim, tem essa coisa dele ter um fazer na cozinha propriamente dita, né? Então achei curioso, assim, pensar que olhar para o trabalho dele espacial mais ligado a esse fazer que é um fazer mais de outro campo, né? Que ele ficou mais conhecido na primeira parte da vida dele, como carreira, assim, foi na cozinha, né? Então, aí eu achava que ia ter que entrar algum ovo, assim. Tinha muitos ovos. Tinha muitos ovos. E tinha descoberto uma situação bonita, né? Com a casca do ovo sendo um castiçal, sabe? Então, tinha uma possibilidade de fazer uma performance aqui também, com os ovos. Mas aí ficava muito ligado a Ana Maria Maiolino. A gente ficou discutindo umas coisas assim, como localizar para a gente não olhar aquilo e já ir totalmente para um trabalho que a gente está muito mais marcado, né, na memória da gente. Então, a gente teve esse cuidado, assim, como colocar esses ovos, assim, vamos conversar aos poucos, assim. Foi uma coisa interessante também com a entrada, eu estava pensando aqui, tetonicamente, pensando no espaço, como você falou que gosta de pensar o espaço, quando entra essa peça e essa peça, entra o chão e o teto, né? E o olhar não tá só nesse campo e no plano da parede. Então fica um espaço mais integral. Eu acho que tem esse dado também. E eu acho que uma outra coisa importante destacar, as plantas reunidas também foi a Débora que escolheu, assim, ela falou, vamos reunir todas as plantas do apartamento e vamos colocar todas na entrada, assim, então eu acho que isso foi também pensar o espaço, assim, e foi lindo isso que você falou do que tá no chão, mas o que tá no teto e o que tá na parede, assim, eu acho que isso quem conhece o trabalho, de alguma maneira você atravessou o nosso e colocou um outro, né, uma terceira vista, vamos dizer assim, já que estamos falando de espaço, né. E aí, temos mais perguntas? Estamos indo para o final, então. Quero agradecer a presença mais uma vez de todos, de Débora, de Michel. A exposição ainda vai ficar mais um mês, vai até 1º de agosto, então convide os amigos. E é isso. É a abertura da próxima. 8/8. A finissage vai ser só finissage. Isso. A próxima exposição, que é pinturas de paisagem. Tá bom? Obrigado, gente.